Então vamos demonstrar hoje alguns problemas de classificação do tipo 1 para 1. Vamos começar pela primeira demonstração, onde eu vou treinar uma rede neural para prever se uma palavra é um verbo ou um substantivo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é importar aqui as dependências. No caso, a gente vai utilizar um framework em Python chamado PyTorch. Tá? É um framework muito utilizado para o desenvolvimento de redes neurais. Então, vou importá-lo. Aí aqui eu vou tratar os dados. Vamos supor que esse vai ser meu conjunto de treinamento, tá? Que a gente já viu anteriormente nos slides. Então, amar um verbo, André substantivo, beber um verbo, Bárbara substantivo e assim por diante. Como a gente sabe, as redes neurais elas não lidam com strings, elas lidam com números. Então, a gente tem que ter um mapping para converter cada classe aqui que a gente tem, assim como cada nome, num índice, né? Então, eu vou criar aqui esse mapping aqui, que ele converte uma classe para um índice. Então, aqui substantivo ele vai converter para 0 e verbo ele vai converter para 1. Ou seja, a rede neural ela vai prever 1 se for um verbo e 0 se for um substantivo. E eu tenho aqui um mapping para o contrário, né, para converter um índice na string. Né? No caso, uma vez que a rede neural ela prevê o 0 e 1, vamos supor que eu queira converter na string, né, na classe em si, eu posso utilizar esse mapping. E aqui eu também gero um mapping para os nomes, certo? Para cada nome que eu tenho aqui no meu conjunto de treinamento, eu vou gerar um índice. Além disso, eu também vou criar um símbolo especial que é o OOV, que é Out of Vocabulary. Vamos supor que se durante a etapa de predição tenha um nome que não foi visto no nosso conjunto de treinamento, eu posso convertê-lo para esse OOV, Out of Vocabulary, tá? Sendo assim, então, a gente vai ter para os nomes esse mapping aqui, né? Então, André vai ter o índice 1, Bárbara 3, Danilo 4, Vivian 8 e assim por diante. Então, aqui a gente tratou os dados. Agora, vamos para o modelo, né? Como é que se desenvolve um modelo no PyTorch? Basicamente, a gente cria uma classe, importa esse model do PyTorch. Isso aqui é muito importante, tá? Porque é a partir da importação dessa dependência que vai ajudar o PyTorch a já computar para a gente o backward pass. E aí, toda classe do tipo model ela tem um método init e um método forward. O que é o init? É onde eu vou inicializar e estruturar minha rede neural. Então, aqui no caso, minha rede neural ela vai contar com o meu mapping, que transforma uma string, né, um nome no índice. Daí eu vou definir aqui uma variável lookup. O que essa variável lookup ela vai armazenar? Ela vai armazenar uma matriz de embeddings, ou seja, uma matriz com embedding para cada nome que eu tenho no meu mapping. Né? Então, aqui eu defino, né, o tamanho vai ser o tamanho do meu mapping. Então, para cada nome no meu conjunto de treinamento, mais o símbolo de Out of Vocabulary, eu vou criar um embedding. E esses embeddings eles vão ter um tamanho, uma dimensão, que eu vou passar como parâmetro. Sendo assim, eu defino, então, uma camada, né, uma regressão logística, que vai conter uma matriz de pesos mais um viés. E eu posso fazer isso utilizando esse método aqui do PyTorch, que é o linear. Então, o linear aqui, para mim, ele já cria uma matriz de pesos e um viés, né? Então, ela vai receber uma matriz de dimensão do tamanho dos embeddings, certo? Embedding, e vai converter para uma matriz da dimensão correspondente ao número de classes, certo? Dado um nome de entrada, né, um embedding, vamos supor que tenha 3 features, então aqui vai receber 3 features de entrada, e aqui eu coloco o número de classes de saída, né? Vamos supor que eu queira prever se é substantivo ou verbo. Então, eu vou ter 2 classes, eu vou tratar aqui como 2 classes, tá? E aí, por último, eu vou utilizar essa função de ativação aqui, que é muito parecida com a sigmoid, mas ela é utilizada quando eu tenho mais de uma classe. Aqui, como eu estou modelando com 2 classes, eu utilizo ela, que é a softmax. Então, aqui eu estruturei a minha rede neural. Daí eu vou fazer o forward pass, né? O método forward é para eu declarar o forward pass. Então aqui o que eu vou passar? Eu vou passar uma lista X, que é uma lista de nomes, tá? E aí então eu vou iterar cada nome que eu vou ter na minha lista. Daí eu vou procurar aquele nome no mapping. Se ele existir, eu vou adicionar aqui na minha lista de índices. Se ele não existir, vai dar um erro. E aí eu coloco a palavra ouvir. Então aqui eu armazeno os índices nessa variável. Transformo ela num tensor, porque o PyTorch ele lida com tensores, que funciona como se fosse o array do NumPy, que nós vimos na última aula. Daí, então, eu vou achar os embeddings desses índices, desses nomes, chamando
o método lookup aqui, a variável lookup que está armazenando minha matriz de embeddings. Sendo assim, vai achar os embeddings, daí então eu passo os embeddings para minha camada linear, sendo assim, as features de cada embedding vai ser multiplicado pelos pesos, certo? Vai ser somado ao viés, vai dar um valor z aqui, e esse valor eu vou ativar com o softmax, tá? Então esse vai ser meu modelo. Daí então eu posso instanciar o modelo, vamos supor que cada feature, cada embedding do meu modelo ele vai ter dimensão 3, ou seja, 3 features. Vou considerar o número de classes com base no mapping que nós criamos aqui, né, o C2ID. No caso, então, o C2ID ele tem duas entradas, né, substantivo e verbo, então eu tenho duas classes. Daí eu instancio, então, o meu modelo aqui. Aí, uma vez instanciado o modelo, eu preciso instanciar minha função de erro, o otimizador, assim como separar os dados em lotes. E como é que eu faço isso? Bom, então aqui eu defino o número de épocas 10, tamanho do meu batch de 2. Aqui é um batch status que eu coloco, então, durante o treinamento, eu indico aqui de quantos em quantos lotes eu quero que o script me mostre o erro total do meu modelo durante o treinamento. Então aqui eu coloquei de 2 em 2 lotes, vou usar uma taxa de aprendizado de 0,1. Aqui eu declaro a entropia cruzada como o meu critério de erro, minha função de erro, e aqui eu defino um otimizador, que no caso é o ADAMW, que é um otimizador muito utilizado, e eu passo os parâmetros do meu modelo, tá? Que eu defini aqui, assim como eu passo também a taxa de aprendizado. É esse otimizador aqui que vai ajustar os parâmetros, né, o peso e os embeddings do meu modelo. Tá? Aqui eu instancio. E aí, para separar os dados em lotes, eu posso utilizar esse método do PyTorch, que é o data loader, tá? Então ele recebe aqui, então o meu conjunto de treinamento, ele recebe aqui o tamanho do meu batch, e eu também passo aqui um shuffle igual a true, para ele embaralhar o meu modelo. Então, sendo assim, eu vou gerar aqui no train data o meu corpus dividido em lotes, e aí eu vou começar o treinamento. Então, para cada época, né, do tamanho de épocas que foi definido, eu itero os batches aqui no train data, e aí eu acesso, então, os nomes, né, que vai estar no X, como nós definimos aqui, né, cada nome vai estar no X, e no Y vão estar as classes verdadeiras, né, então aí eu faço o forward pass, chamando o modelo, passando aqui os nomes, ele vai me gerar as probabilidades de ser um substantivo ou um verbo para cada palavra que eu tiver aqui em X, daí então eu vou calcular o erro, tá? Chamando o critério vai passar as probabilidades que foram definidas pelo modelo, mais as classes reais, né? E aqui também eu tenho uma lista de losses, né? Para ir armazenando os erros que foram computados depois de cada lote. E aqui tem a função backward, né? Que é onde eu faço backpropagation. Basicamente, então, computado a loss, no PyTorch isso é muito simples de fazer, é só chamar essa função backward, e aí depois eu chamo aqui o optimizer, o step, né, que aqui ele vai ajustar os pesos, e depois eu zero os ajustes as derivadas que ele calculou para ajustar os pesos, né. E aqui eu tenho o display do erro de cada 2 em 2 lotes. Então vamos rodar aqui o treinamento. Então vejam só, foi rodado o treinamento, ele começou com um erro de 1, né, e vocês podem ver que o erro foi diminuindo ao longo das épocas até que chegou em 0.005, né, em 10 épocas aqui. Então ele viu o conjunto de treinamento 10 vezes. Durante o conjunto de treinamento ele foi vendo de 2 em 2 exemplos, né, lotes de 2 em 2 exemplos para fazer os ajustes na rede neural, né, o backward pass com base na função de erro, e aí se chegou nesse resultado. E aí como é que eu utilizo o modelo para fazer a previsão? Bom, para isso eu posso definir aqui, então, um conjunto de validação com essas palavras aqui, jogar, amar, cantar e Vivian. Eu posso dá-las como entrada para o meu modelo, novamente, ele vai gerar aqui os outputs, tá? Posso até imprimir aqui para vocês verem os outputs. E aí depois, para achar a maior probabilidade, eu posso utilizar essa função do PyTorch, o argmax, que aí ele vai escolher o índice com maior probabilidade. E aí os índices que vão ser gerados aqui, eu posso convertê-los com aquele mapping, certo? Que converte um índice de classe na classe em string. Então vamos imprimir aqui. Então tá aqui, né? Eu passei 4 exemplos. Para jogar, ele definiu essa probabilidade. Definiu uma probabilidade maior para verbo, né? Para 1. Então aqui o argmax ele vai escolher o índice 1 nesse caso. Para o segundo, né? Amar, também uma probabilidade maior para verbo.
cantar também. E por último, para Vivian, ele deu uma probabilidade maior para substantivo, 0. Né? Então aqui, né, de todas as palavras que a gente deu como desenvolvimento, ele previu corretamente as classes. Né? Então, assim que é dado um primeiro exemplo que a gente viu agora de treinar uma rede neural, que basicamente é uma regressão logística, para prever se uma palavra é um verbo ou um substantivo.